Olá, uma boa noite. Estamos começando mais um Economia e Negócios. E você sabe, estamos fazendo uma série de 5 programas, com 2 convidados em cada programa, mostrando para você tudo o que está acontecendo no mundo de franchise. A gente está na 12ª convenção da ABF, Associação Brasileira de Franchise, aqui no Hotel Transamérica, em Comandatuba. A gente mostrou e vai procurar nos próximos dias apontar para você oportunidade de internacionalização de marca, oportunidade de interiorização para o franchise, quais os meios que você tem que fazer para conseguir expandir o seu negócio ou iniciar um negócio. Agora, mais do que tudo, a gente tem hoje a oportunidade de mostrar para você que é possível dar a volta por cima. Mas não aquele de dizer o fracassado que lá caiu e retomou. Também é uma história bonita, mas a nossa história não, é o bem-sucedido que podia não fazer mais nada da vida, que estava com a história toda já escrita e que começa a escrevê-la novamente. É o caso do meu convidado de hoje. Construiu uma marca, a Microlins, consolidou a marca, faz parte de uma outra área que está em expansão, que é o setor de beleza, e não quer parar. Vende bem, não é, meu caro Semenzato? Zé Carlos Semenzato está aqui com a gente. Vende bem Microlins para o Grupo Multi, e aí podia não fazer nada, ficar só aqui nessa praia. Não foi isso que você quis da vida? Não, Fátima. Primeiro é um prazer enorme estar aqui no seu programa e poder trocar essas experiências com você, que é uma pessoa sempre incrível e que sempre Obrigada. A gente aprende alguma coisa, né? Quando bate esse papo gostoso com você. A verdade é uma só, né? Por alguns meses, talvez, eu sonhei que poderia me aposentar aos 44 anos de idade. Mas tão logo eu vendi a Microlins, eu percebi que nada disso era realmente o que me trazia felicidade. Eu acho que estou vivendo talvez o momento mais feliz da minha vida, porque a Microlins me propiciou aprender e desenvolver todas as habilidades possíveis, né, para poder empreender. E hoje, depois de 20 anos de experiência, sendo um empresário maduro, muito experimentado, tendo vivenciado... Você vivenciou o início do franchise, você começou com o franchise, sem dúvida, e tendo passado por adversidades, tendo usado todas, eu diria, aquelas variáveis possíveis que pode ocorrer na vida de um empreendedor, desde a quebra, desde as dificuldades, desde, enfim, o recomeço. E foi muito importante ter passado por tudo isso para me sentir hoje totalmente pronto. E posso dizer a você que eu estou vivendo um momento de plena felicidade, pois empreender eu descobri definitivamente que faz parte da minha vida. O teu DNA é empreender e não dá para respirar sem ele. É verdade, e gerar oportunidades para as pessoas. Não está mais numa taxa de franquia, né? A minha vibração, a minha comemoração é estar olhando diariamente os meus itens de controle. São mais de 10 negócios, mais de 10 marcas em que eu tenho 10 sócios, sendo controlador em todas elas, mas ao mesmo tempo eu tenho um sócio operador que domina. Esse é o segredo do meu negócio. Eu não sou especialista em ortodontia, eu não sou especialista... Pois é, porque peraí, vamos falar exatamente o que você retoma, mas vamos falar. Você acabou construindo uma holding com as siglas do seu nome, e essa holding hoje tem 10 marcas embaixo. Vamos falar delas? Perfeito. Eu posso dizer a você que são 10 hoje, já serão 12 a partir de janeiro, e o meu sonho é chegar a 20 marcas, né? Mas a marca mais consagrada que a gente tem hoje é o Instituto Embeleze, né? Está presente em todo o Brasil. São mais de 300 franquias, né? Totalmente voltada para a educação na área de beleza. Formamos cabeleireiros, manicure, pedicure, isso está um sucesso enorme. Esse ano nós estamos crescendo mais de 50 novas franquias no mercado. Nossa. Veja, um negócio com 8 anos e que cresce 35% ao ano no seu faturamento e cresce 50 novas franquias ainda depois de 8 anos, quer dizer, é algo que está pujante. O nosso índice de satisfação de franqueados passa de 99%, quer dizer, algo é incrível dizer isso, mas o índice de satisfação é muito alto, a rentabilidade muito bacana, e é o que permeia hoje as minhas tomadas de decisões. Eu acho que mais do que entrar em um novo negócio, em trazer uma nova marca para se associar a SMZTO Participações, é ter a certeza
de que essa marca vai gerar coisas boas. Primeiro, experiências de consumo lá na ponta, experiências de um produto inovador que o consumidor vá aprovar esse produto, né? E depois gerar lucro, gerar resultado para franqueado, para a cadeia de fornecedores que permeia toda a relação e para os acionistas, né? Para a SMZTO e seus sócios, enfim, do grupo. Isso é fundamental. Então, a primeira coisa que me vem quando chega e me oferece algum produto, eu falo, querido, vamos fazer o seguinte, vamos analisar se isso é bom para o consumidor. Se o seu produto ou serviço, de fato, estiver agregando para o consumidor, bingo, já vencemos a primeira fase. A segunda é saber se isso remunera, se dá dinheiro. E a terceira é saber se eu vou me apaixonar por isso, porque se eu não gostar dessa atividade também, eu não vou... E a gente vende o que a gente compra. Eu sou assim. Eu não venderia absolutamente nada que eu não compro. Na sequência, então, e já constituindo a SMZTO, que começou há 2 anos e meio para cá, julho de 2010, veio a Casa do Sorvete Jundiá, que é a terceira marca de sorvete do mercado, onde nós estamos com um projeto de colocar e chegar até 1.000 quiosques da Casa do Sorvete. É um projeto parrudo, ele tem baixo valor agregado, faturamento médio entre 20 e 30 mil reais por quiosque, investimento baixo, abaixo de 100 mil reais, então você pode ter volume e você não tem divisão territorial, porque são pontos de demanda. Onde há um movimento de gente da classe CD e que está crescendo renda, está crescendo consumo, por que não? Então, um projeto que está crescendo muito esse ano, a gente deve passar de 50 quiosques no ano. A nossa meta para o ano, para o grupo, são 400 franquias. Então, veja, é muito parrudo, é muito pesado, exige muita competência, muita experiência, muita inteligência estratégica, porque você tem que fazer todas as marcas performarem juntos. É uma experiência diferente. E eu estou curtindo muito tudo isso. Depois da Casa do Sorvete Jundiá, nós trouxemos para o grupo a Pra Que Marido, que é uma rede de reparos e manutenção e reformas, também de baixo valor agregado, investimento totalmente possível para pequenos empreendedores que estão em todo o Brasil procurando uma renda de 5 mil reais, de 3 mil reais, de 10 mil reais. Então ele compra uma franquia da Pra Que Marido e ele gera renda e participa de um negócio, ele é o dono, ele movimenta tudo isso, coloca a família envolvida no projeto. Depois veio a Odonto Company. A Pra Que Marido está um sucesso, são mais de 100 franquias novas esse ano. Então veja, são marcas que estão performando muito, estão crescendo muito. E veio a Odonto... Lembrando, telespectador, tudo isso num prazo muito com embeleze. Você já detinha, mas as outras que você está fazendo engatar em 2 anos. Exatamente. E assim, franquias que começaram do zero, a maioria delas. Casa do Sorvete Jundiá começou do zero, Pra Que Marido começou com 6 franquias em janeiro do ano passado. A Odonto Company começou com uma unidade própria apenas, que estava há 20 anos em São José do Rio Preto. Sucesso incrível, clínica de tratamento dentário, que vai até implantes e ortodontia. Trouxe esse sócio e começamos esse projeto. Esse projeto é incrível, ele deve crescer esse ano em torno de 60, 70 novas franquias, a Odonto Company. E um projeto assim que está dando muita felicidade para os nossos franqueados, né? Os franqueados estão inaugurando já com faturamento bacana, com rentabilidade já nos primeiros meses. Então, um projeto que está surpreendendo a gente até. Nós tínhamos uma expectativa boa, sim, mas não esperava que seria tudo isso. Tão grande. E depois vieram, né, outras marcas nesse intervalo de 2 anos, como o Mexerica, que é um restaurante, eu não diria saudável, mas muito preocupado de ter muito pouco de fritura, muito pouco de gorduras trans. Então, a gente foi mais para lanches, panines, muito suco natural. Então, vamos dizer, uma lanchonete, eu diria, um café, mas que está crescendo de uma forma assim incrível. Serão aproximadamente 100 novas franquias esse ano também do Mexerica e que está se espalhando por todo o Brasil. Depois nós tivemos o ingresso de outras marcas, aí começamos a pensar um pouco no produto ligado à segurança, né? Aí veio a Protecione. Você deve ter percebido que a televisão, de um modo geral, está dando muito ênfase para os Big Brothers da vida. Ou seja, câmeras, a vigilância de carros, de prédios, de residências, de estoque, de tudo, acabou que virou um Big Brother. Então, antenado e sentindo esse movimento, nós fomos buscar um empresário de São José do Rio Preto, especialista há 10 anos também no segmento de segurança eletrônica, e trouxemos para dentro da SMZTO e lançamos esse ano. A Protecione tem
meses de vida, talvez 6 meses de existência, já está performando muito bem, está dando sinais de que a nossa visão também estava correta, que havia sim uma necessidade de um fortalecimento nessa área, de um desenvolvimento desse setor. E aí fomos olhando para outros setores, estamos totalmente antenados, a gente deve lançar mais 2 marcas agora a partir de janeiro. Uma delas já foi lançada esse mês, que é o yakisoba, que é um sócio, um médico que criou uma receita do yakisoba com um macarrão crocante, uma receita totalmente pensada, que vá exatamente suprir as necessidades calóricas de uma refeição com o delivery. Então, a gente passa a oferecer tanto na loja, né, no conceito local, mas também entregando nas residências. E esse é um projeto também que tende a crescer muito, já seguindo a tendência da alimentação saudável. De você ter a conveniência de levar o produto de alta qualidade na casa, né, das pessoas. Depois a gente tem para janeiro mais 2 projetos. A gente está, nesse momento, eu acabei de alugar um imóvel na Faria Lima, que era o antigo salão do Jassa Cabeleireiros, que é meu amigo há mais de 10 anos, e o Jassa construiu o salão novo. Então o prédio dele, depois de 37 anos ocupado por ele, que está praticamente na Faria Lima, com a Cidade Jardim, uma localização maravilhosa, vamos lançar um projeto novo. Isso é novíssimo, vai ser um piloto, inclusive, próprio, que é o Rei do Picadinho. Então nós vamos servir ali prato único, picadinho de carne, de frango e legumes. Então uma coisa assim totalmente nova, inédita, um restaurante prato único, né, que a gente vai oferecer com vários pratos típicos do Nordeste brasileiro, como entrada, como aperitivos, né? Então uma coisa bem bacana. O DNA tá lindo desse projeto e é algo que a gente deve lançar agora janeiro, fevereiro, né, oferecer para esse empresariado, executivos do Itaim, que realmente tem uma carência de uma comida rápida, de qualidade, né, diferente. E você falou picadinho e mais caseira, assim, aquela sofisticação daqueles restaurantes. Exatamente, mas assim, com alecrim e com aquele cheiro exalando, sabe? Que a pessoa vai lá se servir, sente-se realmente, já começa a comer com os olhos. Não satisfeito então com essa plataforma, e muito provavelmente eu devo estar esquecendo alguma marca por aí, mas isso também não é o mais importante. Nós entramos num nível de marca premium, que é o Entrecôte de Paris. Esse já foi um investimento mais parrudo, exigiu a compra de 70% do restaurante que já estava há 3 anos operando no Itaim, na Pedroso Alvarenga, que é um conceito que veio da França, prato único, com um molho secreto, que levam 36 horas para fazer, 21 ingredientes, que aliás você é minha convidada para conhecer. Já está aceito. E batata frita. Então filé, que é um Red Angus, um filé preparado com a nossa marca, L'Entrecôte de Paris, fatiado, e ele é grelhado, então coloca-se um molho secreto sobre a carne e vem batata frita. Quer dizer, isso virou eu diria assim a você, apaixonante. É paixão à primeira vista. Foi tão forte o sucesso e eu diria o meu encantamento com esse projeto, que nesse 1 ano que a gente entrou e comecei a fazer conselho mensal, como eu faço com todas as minhas marcas, governança corporativa, informalidade zero, conselho mensal, quer dizer, tudo aquilo que eu aprendi nesses 20 anos eu implemento. Então a companhia ela começa a se tornar uma companhia de alta performance. Independente dela ser pequena, média, grande, ela busca todos os ingredientes possíveis para se crescer rapidamente e sustentado, sem deixar contingência, sem deixar rabo nenhum para trás. Tamanho foi o sucesso que os primeiros 3, 4 meses a nossa lucratividade de faturamento foi crescente. Aí você fala assim, não, mas é porque o Semenzato entrou na sociedade. Não é porque as práticas do envolvimento de equipe, de tornar todo mundo apaixonado e de buscar alternativas novas para conquistar novos clientes, de satisfazer melhor o cliente quando ele está consumindo, explodiu. Nós dobramos a nossa rentabilidade em 1 ano. O lucro líquido foi lá para cima, o faturamento quase que dobrou. Isso permitiu sonharmos então abrir 40 Entrecôte de Paris no Brasil. Já estamos com 6 em obras, dentre eles Brasília inaugura agora em dezembro, Salvador está começando as obras, Curitiba está em obras, Jardins está fechando a locação do imóvel na Oscar Freire com a... Olha o ponto. Os pontos são maravilhosos, para dar conveniência mesmo. Então, Peixoto Gomide com a Oscar Freire. E assim vai, é um projeto que também, e para selar, vamos dizer, o ano, para fechar o ano com chave de ouro, eu acabo de assinar o contrato de aquisição do nosso primeiro L'Entrecôte de Paris em Miami, que é um sonho
eu diria de 1 ano, 2 para cá, que eu comecei a viver muito em Miami, e eu comecei a perceber o seguinte, espera aí, melhor do que gastar e consumir essas coisas boas, porque lá você pode ter Ferrari, você pode ter seus grandes carros, quer dizer, eu já comprei meu apartamento lá, porque você tem, é tudo mais barato, não quer dizer que seja fácil, mas comparado com o Brasil, mais acessível e tal. E isso propiciou algumas experiências de consumo nesse sentido. Falei, mas eu preciso aprender a ganhar dinheiro nesse país, não dá para vir aqui só para gastar, né? Aí comecei a pensar, e o entrecôte caiu como uma luva, porque é algo que é muito similar. O americano gosta de carne, batata frita, quando vem e um molho cá, secreto, esse glamour. Então, falei, bingo, vamos montar. Montamos um clube de amigos aqui no Brasil, composto por meia dúzia de amigos, todos já faturando 500 milhões, 1 bi, pessoal que está muito bem realizado, mas que também adora essa experiência de como é que a gente ganha dinheiro nos Estados Unidos. Falei, vamos tentar. Montamos esse grupo, já começamos então essa operação, começamos as obras essa semana, previsão de inauguração para janeiro. Então, trabalho intenso. Também vou ter que ir, gente, desculpa, tá? A gente vai ter que acompanhá-lo lá. Não, esse vai ser incrível, que está na Brickell, o restaurante, então, paralela com a Brickell Avenue, então um lugar muito, com muitos executivos. Excelente. Poderíamos dizer que, para quem não conhece, que é similar, como se estivéssemos na rua Faria Lima, a Brickell Avenue, os bancos, é o setor financeiro né, de Miami, e paralela então na primeira street nós estamos com o entrecôte, que deve inaugurar em 90 dias. Então SMZTO é tudo isso, é uma experiência nova por dia, é uma vontade incrível de dar susto de experiência positiva no consumidor. Esse é o meu objetivo e é o que eu espero agora, consolidar essas marcas, né, para não dizer que vem mais 2 agora para janeiro e fevereiro, que já estão totalmente negociadas e que estamos formatando, e aí a gente vai, né, uma delas já tem 30 franquias até no mercado, mas precisa agora desse nosso apoio para crescer, para se consolidar, né? É isso. Exato, é isso que eu esperava e, aliás, é muito mais do que eu esperava. Eu preciso marcar encontro com você numa próxima dessas reuniões grandes para a gente fazer um balanço, porque é isso que eu queria que você transmitisse ao telespectador, essa tua energia, essa tua vontade de realizar acima de qualquer coisa. Uma empresa que sai do zero, pelas minhas contas aqui já deve estar com mais de 600 unidades, estou fazendo por aí, a gente fecha o ano com praticamente 600, mais de 500, com certeza 580 vai fechar o ano. De 10 marcas diferentes, que quer chegar a 20 marcas, que quer consolidar, que quer fazer o Brasil acontecer. É isso que a gente tem que fazer, seguir os caminhos e os passos, Zé Carlos, meu querido amigo Semenzato. Obrigada. Obrigado a você. A gente vai para um rápido intervalo, volta já com mais economia e negócios, dando exemplos para você. Nós vamos aí acompanhar agora os trabalhos do Congresso e voltamos um pouquinho mais com cara de noite para te dizer uma boa noite. Até já. Olá, estamos de volta com Economia e Negócios. Você sabe, né? Você está acompanhando a 12ª Convenção da Associação Brasileira de Franchise. Nós estamos gravando uma série de programas para você diretamente aqui de Comandatuba, no Hotel Transamérica, onde está ocorrendo essa 12ª edição com mais de 600 participantes. Alguns casos que a gente tem mostrado para você apontam o caminho que você pode seguir. Agora, se tem um caminho de sucesso, e não sou eu que falo, é o caminho que a gente vai mostrar para você. Por que não sou eu que falo? Porque está refletido em todas as questões, as pesquisas de best-seller ou de livros mais vendidos. Pois é, desperte o milionário que há em você. Carlos Wizard Martins. Meu querido Carlos, aliás, o 2º livro, né? Porque eu já fiz alguns anos atrás o lançamento do seu primeiro, não foi? Perfeitamente. Como é que você se sente, não como franqueado, não como franqueador, mas como autor de um best-seller? Realmente está entre os livros mais vendidos hoje do Brasil. Como é que você se sente como pessoa? Então é uma grande satisfação poder compartilhar com os amigos, especialmente com o povo brasileiro, alguns dos conceitos, princípios e regras que na minha trajetória eu segui
e que me levaram a atingir um patamar de prosperidade. Então, minha motivação é de ser mais um, digamos assim... disseminador desse conceito. Disseminador, aquele que está democratizando a prosperidade que existe no país. Porque hoje, Fátima, nós temos uma condição de prosperidade na nossa economia como nunca tivemos no passado. Para efeito de conhecimento, nós temos 30 novos milionários por dia no país. Então são 30 novos milionários hoje, amanhã, depois, no final do mês serão quase 1000 novos milionários no Brasil. Você sabe que eu gosto de explorar, né, Carlos? Eu gosto de explorar as pessoas aqui no programa, mas também com esse seu objetivo. Na minha trajetória eu tenho procurado exatamente também contaminar, no bom sentido, as pessoas com essa energia, essa vontade de vencer, essa vontade de encontrar o seu verdadeiro caminho. Então a minha exploração vai ser, claro que você não vai deixar de vender menos livro, porque você vai me contar algumas coisas, mas me diz quais os pilares principais desse despertar, do fazer alguma coisa para se transformar no milionário. Então tem alguns aspectos de ordem emocional e alguns aspectos de ordem racional. Então, entre outros conceitos, eu exploro no livro que toda pessoa que vence, primeiro ela passa pelo abismo do fracasso. Então, a pessoa ela está em busca do sucesso, mas acaba, muitas vezes, involuntariamente, fracassando. Aqueles que vencem é que são capazes de superar e sobrepujar aquele momento negativo da vida e manter-se alinhado com o objetivo final, que é encontrar o êxito. A pessoa que não tem essa perseverança, essa disciplina, acaba aceitando o fracasso como permanente. Consequentemente, ela desiste, às vezes, quando está muito próximo de chegar no momento do sucesso. Quando você fala isso, porque você vivenciou este momento de estava indo para um fracasso e aí deu esse despertar, falou, não, eu vou lutar, eu vou perseverar e vou virar o jogo. Conta isso pra Certamente. gente. Então, para compartilhar com a amiga Fátima, eu confesso que quando eu era um estudante ainda, eu não me saía muito bem nas notas do colégio. Teve uma época da minha vida que fiquei 2 anos sem frequentar a escola. Fui completar o 2º grau somente aos 22 anos de idade. Quando eu me casei, eu ganhava 1 salário mínimo por mês. Minha noiva ganhava 2. Eu pensei, com 3 salários já dá pra gente casar. Sendo que 2 eram dela, hein, Carlos? Entrei na faculdade aos 27 anos. E fui me formar aos 30, consegui o primeiro emprego e depois de alguns meses fui dispensado. Então, qualquer pessoa que analisar o meu histórico, a minha trajetória, pensa, esse rapaz, ele só tem um histórico de fracasso. Mas aí, onde que entra o fator talento, dom, habilidade e paixão. Em meio a todo esse tumulto de histórico de fracasso, um belo dia um colega do trabalho me fez a seguinte pergunta, Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulas de inglês à noite? Então foi aí que surgiu a própria descoberta do dom, da habilidade, do talento que eu tinha e que até mesmo eu desconhecia que tinha. Eu não sabia. Porque a partir daquele momento, Fátima, eu comecei dando aulas em casa, particulares, aulas no período noturno, e tudo começou com 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, 1 turma, 2 turmas, 3 turmas, com uma renda complementar. Jamais eu conseguiria imaginar naquele momento que essa atividade doméstica iria se tornar num conglomerado de mais de 10 empresas com atuação em todos os estados brasileiros e presentes hoje em 10 países. Eu fiz de propósito, porque eu sabia que a gente ia chegar até aí, chegar ao que é hoje o Grupo Multi. Um conglomerado de 10 empresas. No total, quantas unidades o grupo tem? Aí a gente vai desmembrar um pouquinho o grupo. Então, ao todo, são mais de 3.000 escolas, presentes em todos os estados brasileiros e em 10 países. Os principais da América Latina, estamos presentes no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Angola também. E são 5 redes do ensino de inglês. E vamos lembrar. O Wizard, nome que você acabou adotando. Sim. O IASG. O IASG que você adquiriu. Há quantos anos o IASG? Há 2 anos. Há 2 anos o IASG. A rede Skill. Skill. A rede Alpes. Alpes. E a rede 4. 4. E daí na área de ensino profissionalizante, as redes Microlins, SOS Computadores, a rede People, a rede Beat Company
e lançamos recentemente um conceito inovador que é SMARTS. É o ensino de português e matemática como reforço escolar, justamente para crianças que estão em fase de formação e que enfrentam alguma dificuldade no currículo escolar. Dificuldade essa que vocês poderiam perceber há poucos segundos atrás que o Carlos enfrentou. Tinha um bicho bem aqui no pescoço dele, no meio dessa natureza, e ele permaneceu contando o histórico todo sem pestanejar. Mas por quê? E aí entram duas questões que eu queria abordar com você. Você disse logo no início que parte do seu sucesso, do que está aqui no livro refletido para as pessoas analisarem, tem a ver com componentes emocionais, outros com componentes racionais. Eu não sei se você classificaria em um desses dois, um terceiro elemento que eu queria colocar, que seria, eu não sei como denominar, mas que eu vejo com clareza, não quero entrar em muitos detalhes, mas que seria uma coisa espiritual, mas que tem a ver com religiosidade. O fato da igreja mormon, o fato de uma igreja como aqui a gente tem tantos comentários, como a Igreja Universal, como o ápice oposto que é de uma igreja católica, que explica o desenvolvimento de alguns países no mundo versus os outros não, tão influenciados pela igreja abnegada católica. Você acha que tem esse componente também? Ele está inserido no espiritual? Como é que ele está? Então, certamente o elemento fé em Deus é um elemento essencial para a pessoa que quer vencer e se perpetuar como uma pessoa bem-sucedida. Porque eu descobri, Fátima, que as pessoas que vencem e permanecem numa condição próspera são pessoas que têm uma fé em Deus. E essa fé leva com que elas tenham maior disciplina, elas têm maior perseverança, elas têm maior boa vontade, elas se relacionam melhor com as pessoas, elas têm uma capacidade de vencer, sejam barreiras, dificuldades, oposições, e em determinado momento, quando elas estão enfrentando algum problema sério, elas têm uma capacidade de discernimento que ultrapassa a capacidade natural, mental, intelectual. É aí que vem esse fator que você falou de ordem espiritual, que vem resgatar a pessoa, lhe dando mais conforto, mais alívio, mais boa vontade e dar soluções que naturalmente ela não poderia chegar ou teria muita dificuldade em chegar sozinha. Ou seja, é independente da religiosidade, mas totalmente ligado à fé. Exatamente. É Aqui isso. nós não estamos falando de filosofia, ideologia religiosa de forma alguma, mas é tão somente esse reconhecimento de uma fonte superior, de um ser superior que nos dá um caminho, nos dá uma sabedoria, nos dá uma inspiração que sozinhos não seríamos capazes de chegar. Nos elementos racionais, e talvez aí explique um pouco ou muito dessa tua trajetória, entram também fatores externos, mas sobre os quais você tem que racionalizar. Ou seja, a condição que o país está, se é melhor investir num setor ou no outro. Como é que se deu essa junção entre o Brasil que estava ocorrendo e o Carlos Martins que estava querendo crescer? Então todo empreendedor tem que determinar qual que é o modelo de distribuição, seja do seu produto ou serviço que ele vai utilizar. Então naturalmente que nós, do Grupo Multi, optamos pelo sistema de franchising. E na minha opinião, o sistema de franquia é o modelo mais garantido, mais rentável, mais seguro de a pessoa ter o próprio negócio. Porque ele já entra num sistema que tem um modelo comprovado, testado, bem-sucedido, uma marca consolidada, uma gama de produtos e serviços, um apoio que o novo empreendedor recebe, que a pessoa que está de fora não tem acesso a tudo isso. E por outro lado, nós entendemos que a pessoa quando vai entrar num novo negócio, ela tem que entender qual que é o histórico daquele setor e qual que é o futuro. No nosso caso, que é a educação e ensino de idiomas, felizmente nós vivemos num mercado muito próspero. O Brasil está inserido no contexto mundial, globalizado, e o produto brasileiro está cada vez mais presente no exterior. E todos os contatos, acordos, reuniões, todos esses momentos de negociações são conduzidos em inglês. Além disso, nós temos uma população de 35 milhões a 40 milhões de novos brasileiros com dinheiro no bolso. Muitos desses nunca foram nos Estados Unidos, nunca foram para o exterior, estão indo pela primeira vez. Chegam lá fora, não conseguem se comunicar no inglês, voltam para o Brasil com uma motivação alta em fazer um curso. E conforme de conhecimento geral, nós teremos eventos internacionais de grande porte, que
que vão atrair um número significativo de visitantes estrangeiros para o nosso país. Novamente, essa comunicação com a língua inglesa vai ser fundamental, seja para o profissional ou para os empresários do setor de prestação de serviço em geral. Eu quero depois detalhar um pouquinho mais o perfil desse novo e da tua expansão, mas antes você tocou num assunto que a gente tinha comentado rapidamente numa outra entrevista, e você disse que estava estudando um sistema diferenciado do ensino, eu não sei se era por telefone, pela internet, para exatamente pegar jogos, Olimpíadas e Copa, etc., para pegar esse profissional. Vocês já estão fazendo? Como é que está essa ideia? Então nós lançamos este ano um portal de ensino de idiomas chamado wespeak.com e temos hoje cerca de 300 mil cadastrados, membros, usuários desse sistema de ensino. E o mais importante, Fátima, é gratuito. Qualquer brasileiro, independente de estar fazendo um curso ou não, tem acesso a jogos, exercícios, vídeos, músicas, consulta com o professor online. Ou seja, o professor está lá nos Estados Unidos, o aluno está aqui no Brasil, ele pode entrar, conversar, tirar dúvida, fazer qualquer tipo de consulta e o professor dá a resposta imediatamente. Este braço teu entra num lado social do Grupo Multi, é isso? Nós temos a consciência que a tecnologia ela vem para agregar valor a tudo que nós fazemos. E nós somos um povo extremamente comunicativo e sociável. Nós não temos aquela cultura de alguns povos estrangeiros que eles têm uma facilidade de se concentrar isoladamente para aprender uma nova língua ou outro grau de conhecimento. Então, nós jamais vamos trocar essa tecnologia pelo ambiente interativo, presencial de sala de aula. E toda essa tecnologia, seja pelo iPhone, iPad, seja pela rede social, é um complemento àquilo que o aluno recebe em sala de aula. O brasileiro quer, é uma característica. É muito sociável, e é muito emotivo e interage facilmente e certamente o ambiente de sala de aula faz parte dessa cultura nossa. Eu não sei se foi no seu livro anterior ou em entrevistas anteriores que você havia me dado, que você cita uma coisa muito clara para você quanto ao caminho a seguir, quanto aonde vai, quanto ao que você vai atingir. Se você fizer um balanço hoje dessa tua trajetória, você acha que você perseguiu o caminho, alcançou? Eu sei que ainda tem metas e nós vamos chegar nelas, mas até aqui, a tua fatura, como é que está a tua fatura com a vida? Então eu acredito, Fátima, sinceramente, que todo empreendedor é um sonhador. E quando ele começa a perseguir o seu sonho, é como se ele estivesse andando por um túnel escuro. Ele não sabe onde que o túnel vai levar, e ele também não sabe o caminho, como faz para chegar daqui até lá. Mas à medida que ele vai caminhando 1 metro, 2 metros, 3 metros, ele vai recebendo um facho de luz que vai lhe dando mais 1 metro, 2 metros, 3 metros para continuar. E em determinado momento ele começa a ver as saídas. Porém, quando ele consegue atravessar um túnel, depois ele descobre que tem túneis ainda maiores que ele nem imaginava. Então não foi diferente no caso da experiência da Wizard. Nós começamos tão somente com o projeto de termos uma escola de inglês líder no seu setor. E graças ao apoio que eu recebi dos meus filhos gêmeos, que você conhece, o Charles e o Lincoln, depois de eles terem se formado nos Estados Unidos e retornado ao país, eles disseram: pai, o setor de educação no mundo passa por um momento de consolidação. Ou seja, investidores internacionais têm recursos disponíveis para investir no setor e fazer fusões e consolidações de grupos econômicos. E confesso para a amiga que no início eu resisti. Eu pensei, não, meus filhos, a Wizard está muito bem posicionada e nós estamos na condição de líder desse mercado, não precisamos nos preocupar com esse aspecto. E daí um deles me falou uma frase que me sensibilizou. Ele disse: pai, nós temos a oportunidade de continuar liderando ou então alguém vai chegar no país, possivelmente algum fundo estrangeiro, observar as oportunidades e vai assumir essa liderança e nós vamos ficar numa posição secundária. Então, entre as nossas máximas tem uma que diz assim: ou lideramos ou somos liderados. Então, com essa base de argumentação, eles me sensibilizaram. E daí foi que partimos para a busca
A expansão. De fazer essa expansão. Eu quero não só dar um depoimento aqui, mas lembrar, empresários, tem tanto curso, tem tanto livro, tem tanta coisa sobre sucessão. Sucessão é isso, gente. Sucessão é simples. É pai falando, como o Carlos está falando, com respeito aos filhos. É filhos tendo coragem e perseverança de continuar o negócio do pai, não assustados e pensando que isto é uma das coisas que mais me deixa triste ao ver tantos empresários que ao longo desses meus 30 e lá vai pedaço de carreira eu acompanho, vejo os grupos caírem porque os filhos tiveram medo, porque a sombra do pai era muito forte. Com vocês acontece não só respeito, mas também um pouquinho de ousadia, precisa ter, não precisa? Esse aspecto que você falou é muito importante para todo pai que é empreendedor e tem os filhos naturalmente. Eu acredito que todo empresário que cria os filhos, ele sonha que o filho algum dia vai estar junto no negócio da família. Mas para que isso aconteça, Fátima, é preciso a preparação e é preciso dar espaço. Porque se não tiver um momento de preparação e também não criar o espaço, o filho vai ficar refém e à margem. Refém à deriva do sistema. Então, no nosso caso específico, eu acho que foi uma combinação de fatores, porque eu dei a liberdade para eles irem ao exterior, fazerem os cursos, terem a preparação acadêmica. Quando eles retornaram ao país, eu disse, meus filhos, agora vocês podem tanto seguir o seu caminho solo, buscar a sua própria carreira, ou as portas da empresa estarão abertas para vocês. Porém, se vierem para a empresa, a permanência será tão baseada na identificação com o conceito, produto e serviço, com a missão da empresa e com os resultados apresentados. Então, felizmente, e aqui nós temos que ter essa humildade de reconhecer, houve esse casamento de elementos. Tanto eles se identificaram com a empresa e a missão, como eles tiveram a competência de gerar os resultados necessários. Resultados esses, só para a gente concluir, infelizmente, porque eu ficaria aqui dias conversando com você, porque é muito aprendizado junto. 3.000 pontos hoje. Quantas pessoas envolvidas, Carlos? São 45 mil empregos diretos. 45 mil empregos diretos. No exterior, quantos Estamos presentes em 10 países. 10 países. Com quantas marcas? Todas? Não. Apenas com a Wizard. Só com a Wizard, a Wizard no exterior. O futuro, para onde vai? Então, quando as pessoas me perguntam qual é o seu grande sonho, Carlos, eu digo que o nosso sonho é transformar o Brasil num país bilíngue. Nós estamos sendo apontados como a 5ª maior potência econômica mundial. E para que nós possamos ter esse lugar de destaque no cenário internacional, a comunicação bilíngue, através da língua inglesa, é fundamental. Então nós temos uma oportunidade e um desafio gigantesco pela frente. Ou seja, nesse sentido, o teu investimento, o foco maior do Grupo Multi será na área de idiomas, mais do que da área de informática? O investimento ele é equilibrado, tanto no setor de idiomas como no setor de profissionalizante. Acontece que o aluno de idiomas ele tem uma permanência mais longa no curso. Já o profissionalizante é uma permanência de meses, ao passo que do idiomas é de anos. Tá. Eu não consigo acabar, porque falta o recado fundamental para o meu telespectador que quer ser o novo, quer ser o 3001 de algumas das unidades. Vai de quanto a quanto o investimento necessário para alguma coisa do Grupo Multi? Então essa é a grande novidade e também a grande oportunidade que nós temos para os nossos queridos telespectadores. Sendo que o Grupo Multi detém 10 marcas, nós temos até marcas premium, top, que você vai precisar investir 200, 300, 400, 500 mil reais para ter um negócio, como nós temos o que chamamos de micro franquia, que um pequeno empreendedor, um pequeno investidor com apenas 5 mil reais. 5 mil reais. 5 mil? Peraí, esse eu preciso de detalhe. Qual é esse? É exatamente o conceito SMART, que é o ensino de português, matemática e inglês voltado para o pequeno investidor. Aquele que tem ele como o próprio empreendedor, aquele que realiza o serviço, aquele que presta o serviço, aquele que atende o cliente, ele que faz toda a operação do negócio,
E dessa forma ele tem capacidade de pensar grande, mas começar pequeno. E de certa forma, amiga Fátima, com quantos alunos a Wizard começou? Com um na sua casa. Com apenas um aluno. Ou seja, dá para chegar em 3 mil muito Certamente. facilmente se tiver esses elementos. Portanto, não só conseguimos agora com esse programa ampliar, como provavelmente você vai continuar na lista dos livros mais vendidos por um bom tempo. Obrigada mais uma vez. Sucesso para mim, felicidades. Obrigada. Obrigada a você, telespectador, que esteve nos acompanhando. Você sabe, né? O programa continua, a série sobre franquia e as oportunidades de negócios para você continua, porque esse sonho não vem só de um sonho, vem muito mais, como Carlos Martins citou tão claramente, de uma determinação, da persistência, mas para isso você precisa ter os elementos, e é isso que nós tentamos dar para você, os elementos da consolidação desse seu sonho. Economia e Negócios tem encontro marcado com você no r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.